Paulo, a Rainha. Porque quando Cristo nos liberta, nós verdadeiramente nos sentimos livres. E nessa liberdade que eu estou aqui hoje, com as minhas amigas, com a Karine, com a Ana, elas têm sido uns amores, a Kellen, a Dora, e elas realmente têm sido companheiras de oração, de preocupação por todas as pessoas que se comunicam conosco e escrevem para a gente. Então hoje a gente está aqui com o coração aberto, dispostas a responder na medida da liberação de Jesus, porque a gente não se acha nem um pouco nada a mais, a não ser pessoas abertas, um canal vivo para o Espírito Santo. Então, na medida que a gente for abençoada, quando a gente recebe, a gente pode dar, e é só isso. Então, eu quero que vocês também fiquem bem à vontade com uma reunião de amigas e amigos, porque eu vejo muito cabra macho aqui hoje, sim senhor. E vocês são muito bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. Isso é um programa dedicado às mulheres e por isso mesmo oferecido a vocês, né? Porque quanto mais nós melhorarmos, melhor será para vocês. Então, fiquem à vontade também para fazer suas perguntas. Ok? Dorinha, o que nós temos para hoje? Vamos começar aqui com as perguntinhas. Alguém tem alguma palavra que queira ler? Antes de mais nada. É pouco tempo? A gente podia valorizar as perguntinhas. Então eu quero orar antes, tá? Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, pela tua sabedoria. Nós clamamos, Senhor, pela tua presença em cada coração que nos ouve. Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu carinho. Nós queremos te agradecer pelo teu amor, que vence tudo dentro de nós. Nós temos visto coisas incríveis que o Senhor tem feito, Senhor. E a gente olha para a gente e fala, realmente, o Senhor tem agido. O Senhor tem libertado, porque se dependesse de nós, Senhor, nós somos como formiguinhas. A diferença é que o Senhor resolveu nos amar, nos libertar, nos consolar, nos atender. E por isso, Santo Espírito de Deus, nós clamamos pela tua presença, para que mais pessoas sejam libertas e conheçam o teu amor e fiquem independentes contigo, Senhor. Para sempre te louvamos. Amém. E aí, Dorinha? Por que nascemos mortos espiritualmente, já pecadores, por causa do DNA de Adão igual à humanidade, se não pedimos para nascer? Que situação, posso ler? Claro. Por que nascemos mortos espiritualmente, já pecadores? Sim, por causa do DNA de Adão. Olha, seguinte. Seguinte, se você quiser saber disso de trás para frente, de frente para trás, é só abrir o site do Caio. Essa é uma resposta ótima. Sempre e eternamente. Ele responde isso como provavelmente você queria ouvir e entender. Mas já que você perguntou para mim, segura a onda, porque eu vou responder como eu posso, ok? Você acha, estou me dirigindo exatamente à pessoa que fez essa pergunta aqui. Você acha que qual seria a sua performance com a serpente? Só isso que eu te pergunto. Se você estivesse sozinha e tal com ela, né? A serpente bonitinha, não tinha nem cara de Satã, nem de ritual negro, nada disso. Como é que você acha que você
se relacionaria com esse problema? Como é que você faz hoje? Deixa o paraíso para lá. Mas hoje mesmo, no dia que se chama hoje, a quantos apelos você já respondeu sim, podendo ter dito não? Eu acho que está respondida a sua pergunta. Porque o problema não foi de Adão. O problema é nosso. Todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se você não pediu para nascer, e isso denota-se uma certa amargura, eu peço a você que peça para nascer de novo hoje, Amém. agora. Em nome de Jesus. Porque quando a gente nasce de novo, o que a gente deixa para trás é essa amargura da existência contaminada pela depressão, pela tristeza, pelo pecado, por tudo isso. Então a gente até faz esse questionamento. Por que, se eu não pedir para nascer, eu estou metida neste vale de lágrimas? Então peça para nascer de novo da água e do Espírito, e você vai ver que você nunca mais vai fazer essa pergunta, você vai dizer, graças a Deus que o Senhor me criou. Graças a Deus que eu sou feitura das mãos dele. E graças a Deus que agora, pela palavra da verdade, eu posso ser transformado de glória em glória. Porque uma coisa que a gente tem que entender, que ele não está brincando quando ele diz que o reino dele não é comida nem bebida, mas paz e alegria, alegria no Espírito Santo. Justiça, paz, alegria, amor, coisas que a gente não está mais conseguindo sentir por causa desse resquício de queda. Agora ele veio para nos dar isso. E essa busca não é num congresso que a gente acha, mas é individual, com fome e sede da palavra de Deus. E aí ele realmente modifica completamente até esta visão de vítima. Ah, por que eu nasci? E você vai ver que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem para nós. Então eu sei que eu ainda vou estar com vocês neste lugar que nós não vimos e nem ouvimos e nem podemos, a nossa imaginação sequer pode arranhar. E eu vou ver a carinha de vocês de uma maneira muito diferente. Eu tenho certeza disso, assim como eu estou aqui. Eu acho que eu respondi. Se eu não respondi, a pessoa que perguntou tiver coragem de dizer, olha, você não me respondeu, tudo bem. Agora, eu vou te poupar, porque eu não posso responder mais do que isso. Deus te responderá. Amém. Como Jesus está... Pode pegar de volta? E não confunda, hein? Porque se essa vier de novo... Tá bom, Adriana. Sim, como entender a seguinte frase, que Jesus está sentado à direita do Pai, se não há um lugar físico, se não há nem cadeira. E Deus está... Muito legal. E Deus está em todo tempo, em todo lugar ao mesmo tempo? Que bonitinho. Deixa eu ler. Não tem nem cadeira, rapaz. Como Jesus está sentado à direita do Pai, se não há um lugar físico, nem cadeira, e Deus está todo tempo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Exatamente isso. Você já entendeu que ele está em todo lugar, e em todo tempo, e ao mesmo tempo à direita do Pai. As coisas espirituais, elas não se decodificam facilmente na nossa linguagem. Os entendimentos espirituais, aliás, você pode ver numa mensagem que você está ouvindo, você nem sabe por que entendeu aquilo, mas você já sabia. São coisas que você já sabia, livros do Caio que você vai dizer, é isso mesmo, você já sabia. Às vezes a gente não sabe explicar, a gente não sabe decodificar, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Agora, é claro que para se comunicar com a gente, o Senhor usou palavras com que simbolizem alguma coisa no espírito. Então, a direita quer dizer com toda a primazia, com todo o poder, tá? Agora, você vai se assustar, porque se lá em cima não tiver uma caminha, eu vou reclamar.
tem muito mais do que tudo que a gente possa pensar ou imaginar. Mas é óbvio que aqui à direita do Pai, ele está dando esta primazia, né, a Jesus, e é claro que ele está em todo lugar, em todo tempo. Né? Deus não se limitou porque Jesus veio em carne, porque Jesus, o Verbo, era Deus e o Verbo estava com Deus. E nunca deixou de estar. E aí? Como agir quando a sua família não aceita a sua opção de fé? Normalmente, eles fazem piadinhas, brincadeiras de mau gosto. Como fazer? Piadinhas também. Lógico. Óbvio. Tirar alguma vantagem, né? Olha só, não, mas sério mesmo. Por quê? A gente tá pegando muito pesado, é uma coisa muito pesada, sabe? Quem tem o Espírito de Deus tem liberdade, tem alegria, tem jogo de cintura e tem sabedoria que vem dele. Tem horas que é para calar e tem horas que é para falar e tem horas que é para brincar. Isso tudo quem determina é aquele Deus maravilhoso que anda em nós. Em primeiro lugar, aquele que está cheio do Espírito Santo não se sente provocado com isso, gente. Pelo amor de Deus, o que é uma... Olha, o que eu já sofri de piadinha. Já me disseram que se o Macedo me conhecesse, já falei isso para você, né? Já falou. Que eu seria contratada. Isso falou, a quem falou porque sabia o que eu achava de tudo e que eu ia pisar nas tamangas. Eu ri pra caramba, disse que ia ler o contrato e tudo mais. Agora, tem todo tipo de provocação. Nós não estamos mais nessa. Entrou, saiu e achou pastagem. A gente precisa entender o amor de Deus como olhar para os pequeninos. A gente não olha para o pequenino, para aquele que não tem entendimento ainda, para aquele que não foi alcançado pelo Espírito Santo, com raiva, com ódio, com implicância, com nada disso. A gente tem que parar de ser essa esponja que absorve toda a raiva. Imagina se a gente for absorver toda a raiva e toda a amargura de tudo que vier, de todas as contradições, de todos os questionamentos, a gente não vai fazer outra coisa. Pelo amor de Deus, Jesus era Deus e olha como é que ele viveu entre os homens. Tem a hora de falar raça de víboras. Tem, mas é num determinado... E são poucos esses momentos. Porque no mais ele estava alegre, comendo, bebendo e dando de comer e dando de beber, que é o melhor ainda. Então dá de comer e dá de beber para esses que estão implicando com você. Agora não vamos ficar aqui de milindres e absorvendo todo esse tipo de bobocagem, entendeu? Para não usar de uma expressão mais forte. Certo? Adriana, Vive livre. Eu ainda penso... Vocês não estão colaborando nada hoje. Eu até esqueci. Vocês estavam lembrando que elas estavam aqui? Então tá, agora você vai pedir pra gente parar daqui a pouco, né, Ana? Não vou dar. Eu penso até na situação um pouco inversa, né? Que às vezes a gente, como... Boa. Donos da verdade... Boa, provoca, eu tenho provocation. uma família que vem do espiritismo, e não é nem só do espiritismo, é uma mistura de tudo que não Isso. é. E às vezes a gente se pega sendo essa picuinha, essa encheção o que provoca de paciência, piadinha, essa provocação, né? essa Exato. piadinha Gente, com que eles. provoca piada. Isso eu acho Muito bem lembrado. mais macabro do que até o que a gente sente de provocação. Justo com o Então, paletó do Augusto. A gente tem que lembrar muito disso, porque a gente que sabe o que é a verdade, a gente que sabe, já encontrou esse caminho em Jesus, essa libertação, isso já devia ser tirado de letra e falar... E tem muita gente que faz essa postura, né? A postura do santo, a postura do olhar de Elias. Exatamente. A postura de estar sempre falando, eu sou salvo, vocês não são. Olha, cuidado, porque quando eu for, ninguém vai pegar no meu pé para ir junto. Aquelas ameaças veladas, né? Eu já vivi várias fases, essa fase até dessas fazer as gracinhas com eles, vocês estão lá, né? E eu já só, não está vendo não a minha auréola aqui, daí para pior. E hoje eu aprendi com eles, com os meus pais, com os meus familiares, que são do espiritismo, umbanda, enfim, daí para mais profundo,
há um respeito mútuo e da gente encontrar algo em comum que seja o amor verdadeiro, porque independente de qualquer coisa, principalmente com meu pai e com a minha mãe, que não tem quem me ame da mesma forma que eles, se eu não encontrar um common ground, né, algo em comum com eles para conviver, qual o motivo de eu estar vivendo todo esse evangelho maravilhoso aqui, entre vocês, que é tudo muito lindo, muito fácil, que o nosso comum é Jesus Cristo, mas quando eu estou entre eles, é tudo que tem de pior. É o dedo acusador que vem de mim, porque é fácil a gente falar, olha lá, o dedo acusador do inimigo. Eles são inimigo, né? E muitas vezes a gente está vivendo constantemente com essa superioridade, a gente anda nas nuvens, a gente flutua hoje em dia, porque a gente alcançou essa loucura, porque não tem nem nome para isso, né? Então é o lado inverso da pergunta. Vamos tomar cuidado com o lado inverso. Nós, né? Porque eu falo isso para mim mesmo, porque vira e mexe a gente se vê em alguns atritos lá em casa e eu tenho que me policiar porque meus pais nunca agem assim, muito pelo contrário. Desde os 13 anos que eu me converti, eles foram, mesmo vivendo a opção religiosa que eles têm, eles foram os que mais me incentivaram a estar caminhando com Jesus. E não depende de muita coisa, né? Porque a gente fala assim, eu tenho que alcançar ainda um grau de sabedoria com Cristo para aturar. Não precisa isso tudo. Precisa só a boa vontade de querer se relacionar numa boa. Porque quando a gente realmente quer se relacionar numa boa, a gente se relaciona com todo mundo. Então não tem muito essa. A gente tem que olhar para a gente e ver o que está pegando, né, em relação a eles. Porque rola muita implicância de família, é uma situação... Aquela pessoa, graças a Deus, né? Exatamente. Mesmo nas piadinhas, não sei o quê. Não, graças claro. a Deus, chegou e... Por que você logo tem que se sentir ofendido? Pois é. Parece que o cara carimbou alguma coisa verdadeira em você. E a gente é da paz, né? Exatamente. Se eles não são... Bom, era para ser, pelo menos. Não. A gente tem que... Éramos para ser da paz, agora. Estamos fazendo força. Vamos lá. Baseado no princípio do amor ao próximo, pode-se considerar que este amor deveria ter um certo limite, entre aspas, pensando-se que se amarmos totalmente, sem medida, entre aspas, correríamos o risco de cair no sentimento de responsabilização pela vida do outro. Tem muita aspa aí. Baseado no princípio do amor, eu estou interpretando, tá? Do grego para o hebraico. Baseado no princípio do amor ao próximo, pode-se considerar que este amor deveria ter um certo limite. Olha, não entendi a responsabilização pela vida do outro, mas o negócio é o seguinte. O amor não é limitado por nada nunca. O amor que vem do Senhor e o amor que Ele nos propõe a amar. Agora, o entendimento do que seja amor é que parece que a pessoa botou tantas aspas assim. Então, se você ama, você está indo na direção com aquela pessoa do melhor para vocês dois, do que seja bom para a pessoa, sempre. Então, tudo que for atitude que contribua para este fim é amor. A gente está muito condicionado a, quando fala amor, fazer aquela carinha de bonzinho, fazer toda a vontade do outro. Isso não é amor. A gente tem aprendido com o Pai, como Ele tem nos tratado, que muitas vezes o amor dele é não vai por aí não, porque você vai se machucar. Então, eu acho que o que falta aqui é o entendimento do que seja amor. Agora, quando a gente alcança esse amor que é proposto por ele, aí esse amor não tem limite. Você é capaz até de ser mais assertivo, de ser até mais duro com aquela pessoa por amor. Mas isto é um terreno onde você tem que ter absoluta segurança de que você está agindo com amor. E que não tem resquícios de verdadeirismo, nem de justicismo, nem de nada disso misturado para não macular isso que se chama amor.
Agora, quando você está imbuído a agir com o outro pelo amor, não há por que ter limite, porque o amor não faz mal e você não precisa ficar nessa paranoia de ser responsável, porque o Senhor é responsável por todos nós. E a gente só tem o poder que a gente tem, que é dizer sim a Ele. No mais, é Ele que toma conta. Então, não tenha muitos dedos em tratar com as pessoas com amor, porque se você tiver realmente essa motivação de amar, o Senhor vai te ensinar este amor. Esse ensino de amor, ele é um processo. Você não sai aprendendo do dia para a noite, a não ser que você realmente queira exercitar esse amor. O amor não é uma fala. O amor não é... Não, o amor... Como é seu nome? Cristina. Cristina falou ali, o amor é ação. É uma ação dirigida pelo Espírito Santo. Porque se a gente deixar por nossa conta ter esta ação misturada com todo o nosso entendimento sobre o que seja amor, a gente pode muitas vezes errar até na ação. Então, nós temos que estar realmente dependentes desse espírito de amor que é Jesus. Para aprendermos dele. Se passou do limite é porque não foi amor, né? Precisa rever essa... Se vai além do limite ou se extrapolou o limite. Mas aí a gente não pode nem vincular o limite ao amor. Né? Mas as atitudes, limite, as circunstâncias, né? e o que seja mais. Né? Adriana, só lembrando que a Bíblia fala, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, assim, como a si mesmo. Primeiro eu preciso me amar. Eu tenho uma mãe que a vida inteira ela fez tudo pelos outros, entendendo que aquilo era o amor pelos outros, ela deixava ela mesma de lado. Uhum. Então, eu não sei se... O amor é inteiro. Se essa pergunta o amor não foi divide, assim, nem você, nem o outro. E assim, às vezes a pessoa acha que ela está fazendo por amor e não está. Na verdade, ela está fugindo. Mas por isso que eu falei do entendimento mesma, do que seja amor, para não misturar com as nossas doenças. Né? Por isso que a gente tem que estar submetido ao Espírito Santo, para a gente agir com puro amor. Quando precisa ser mais rígido por amor. Quando você precisa de misericórdia, misericórdia pelo amor. Né? Porque muitas vezes, na hora de ter misericórdia, como é o seu inimigo, aí você diz, não, agora eu tenho que ser verdadeiro. Já é a manipulação da doença. Ou então, ao contrário, quando é o seu filhinho, você não quer dizer não porque é o seu filhinho. Já é a manipulação da carência. Então, a gente tem um amor muito contaminado. E a gente precisa da verdade de Jesus Cristo, da palavra, para a gente poder saber separar essas coisas. Não é? Ok, isso aqui... Tem pergunta aí, quer vir repetir? Gente! Todo mundo já sabe o que é o bilhete? Não? É porque está gravando. Charada do dia. Meu irmão, vem. Qual foi o bilhete que eu não li? Não, eu sei. É que tu falou que... Tu acabou de falar que o amor ele está contaminado. O nosso, né? O vosso e o do resto do mundo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse amor contaminado, porque eu não entendi a diferença. O quê? Do amor contaminado. Eu não sabia que o amor tinha... Obrigada. Não, eu preciso de dois agora para responder. É o seguinte... Amor, tô falando de amor, não de paixão. Você já amou alguém? Já. Tive atitude por isso. Ele parece um garoto amoroso mesmo, né? Mas vocês acham que ele está totalmente livre da contaminação no amor dele? Ele ama assim, pura e simplesmente? Mas essa contaminação... Vocês querem responder para ele? Responde. Fala, não quero saber a sua dúvida. Não, até quando eu amo, eu estou contaminado? Ou amor, ou eu? Você está contaminado. Sim, mas... E o entendimento que a gente tem sobre o amor é errado. Puseram o disco errado. O mundo jaz no maligno. Nós somos intrinsecamente egoístas. O nosso amor é egoísta. Ele tem a raiz no egoísmo. Ele não tem a raiz em Cristo. E por isso que a gente precisa nascer de novo. Porque Deus é amor. Se a gente tiver o amor de Deus, vamos embora então. Acabou. Não precisamos mais nada. Entendeu? Então, em toda forma de amor, até com os filhos. Digo filhos porque...
acredito eu que o nosso amor seja tão contaminado que a gente ama mais os filhos do que ama os pais. Isso em todas as gerações, né? Para o filho é um negócio assim, que coisa. É egoísmo. Porque tem o nosso DNA, saiu da gente. Então é como se o amor passasse no filtro. Jesus disse assim, disseram para ele, ó, seu pai e sua mãe estão lá fora. O que ele falou? Meu pai e minha mãe são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Quando a gente entender isso, o amor da gente fica muito mais liberto. Isso parece uma utopia para a gente que está assim, desse tamanho no quesito amor. Entendeu? Então, por essas e por outras, é claro, nós somos adoecidos. Nós estamos com o disco errado. E a gente precisa trocar. A gente precisa nascer de novo em todo o entendimento. E se a gente começa pelo amor, é igual boliche. A gente faz, como é que é com aquela jogada que elimina tudo logo? Strike. Pronto, a gente faz um strike quando a gente começa pelo amor. Entendi. Tem vezes que a gente chupa só apenas une. Pois Obrigado. é, mas de um em um a gente chega lá em Cristo. Vamos lá, Podemos ir? podemos. Devemos. Como tenho dificuldades com tudo que lembra reuniões denominacionais. Eu também. Deixou um bode, né? Deixou um visgo, deixou um mal-estar, né? Uma lembrança assim pesarosa mesmo. E religiosidade, entre aspas. Pergunto, por que ficar de mãos dadas? Por que gasofilácio em toda reunião dizendo que é culto? Por quê? Fala com o irmão que está do seu lado, blá, 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 blá. Isso aí já é gosto, né? E gosto? Gosto. Não se discute. Não se discute. Eu, por exemplo, concordo com a pessoa. Mas eu adoro esse nome gasofilácio. Então, mesmo que eu pusesse... Tudo que é Adoro, nome diferente, a gente. Adriana gosta, viu? Só para avisar. Olha que coisa legal, gasofilácio. Não tem outro nome melhor do que gasofilácio. Mas as coisas são... nós estamos ainda debaixo do sol, né? São coisas práticas. Por exemplo, a gente não ia poder querer usar aqui o Naum e falar assim, ó, gente, vocês aí do Naum vão abrir agora hoje pra gente de grátis. Não ia rolar. Não ia rolar e a gente não ia estar aqui para se encontrar. Então, todo mundo tem que dar um pouquinho de dinheiro. Onde é que põe esse dinheiro? No gasofilácio. Melhor do que botar na cesta, botar no bolso. Fica muito pobre esse negócio, botar no bolso, na salva. E na salva. É bem antigo. Salva para algumas ocasiões, pega bem. Pega bem. Salva, casamento, bota na salva. Não, mas casamento, para quem vai pedir dinheiro no casamento? Tem muita gente que está pedindo Tá em salva todo, pros casamentos, até viu? enterro. O camarada já vai, não vai voltar e tem que deixar. Pois é, eu sou contra também, entendeu? E culto. O que é um culto? Também acho isso, culto, chamar de culto. Não precisa chamar de cada um. Vá chamando do que quiser. O problema é que a gente tem que se encontrar em algum lugar para alguma coisa. A pessoa que falou isso aí está aí, mas não vai querer se identificar. Tudo bem. Não sou eu, é ótimo. Não sou eu, valeu. Adorei o não sou eu. Pois é. Não fui eu, mas eu também levanto o dedo. Pois é, culto. Quando eu vou para ouvir uma mensagem junto com os meus irmãos e me fortalecer. Culto, eu faço a Deus ou não faço a Deus todos os dias. E às vezes com a minha vida. Eu estou aqui no culto e não estou cultuando. Exatamente. Quer dizer, mas não precisa ligar o nome à pessoa, né? Culto e coisa. Eu acho que você... Como é que é mesmo? O que tem mais aí? Sobre das das mãos. Fala com o irmão que está do lado. E falar para o irmão que está do lado, você é feliz, Deus te abençoe. Eu ainda tenho constrangimento com isso, sabe? Agora, isso é um problema meu. Eu também ficar dando a mão muito tempo, inclusive. Por exemplo. Não, sério. Tem coisas que a gente fala, né? A gente está aqui na maior intimidade, então... o pastor fala, levantemos. Esse negócio de levante e senta também para mim é custoso. A gente tem que ver que eu já passei. Dá a mão, vamos dar a mão e tudo mais. Aí você está esperando que o rapaz vai entrar na oração rapidamente. Não entra. Não entra. Principalmente o rapaz, seu marido. Não fala do meu marido aqui não, hein?
Aí o rapaz, que não é o meu maridinho, falou do meu marido, minha filha, acabou pra mim. Aí o rapaz fica falando sobre o encontro em Pirituba, quantos vão e não sei o que, sua mão já tá suando, você tá com vontade de coçar a cara, entendeu? Aí você tá preocupado que a mão se você pode estar suando o outro também já tá desconfortável. E você tem toque. E eu sempre fico mais preocupada com o outro. Eu tenho toque? A pessoa tem toque, transtorno de obsessão compulsiva. Mas... Bom, aí é um problema pior do que o meu. Não tinha pensado nisso. Mas a pessoa pode estar com qualquer problema, gente. Entendeu? De ficar assim muito tempo. Então eu peço um apelo aos pastores que estão nos ouvindo agora, nesse momento, que não faça a sua comunidade dar as mãos por muito tempo. E se você fizer dar as mãos, que eu entendo esse negócio da mão e tudo mais e tal. É bom. Até mesmo para a gente perder a vergonha de dar a mão e ficar mais light nesse negócio, tô suando, não tô suando com o outro. Porque o outro também está com a mesma preocupação que você, vai entender perfeitamente. Então isso está já superado. Agora, é um desconforto para o humilhante que está aqui cultuando ter que ouvir todos os anúncios de mão dada. Entendeu? Realmente, eu concordo com você. Me irmano com essa sua sugestão, não vamos dar mais as mãos, também fica forte. Parece que a gente nem ama mais, né? Então, vamos fazer uma coisinha no meio do caminho. Dá a mão, mas dá rápido. Pronto. Resolvemos. Mas você quer saber? Mas dos traumas de religiosidade... São bravos. A gente está brincando aqui, mas são bravos. Cria até um bafo, né? Dependendo, eu não sei, né, no caso, quem escreveu, mas assim que eu, no começo desse meu desvínculo desses traumas, quando meus olhos começaram a se abrir, as escamas começaram a cair, se for o caso da pessoa, porque assim que isso aconteceu na minha vida, me deu uma ojeriza a tudo que lembrava. Entendo, Entendeu? dá mesmo. Então, assim, dá. hoje eu já posso ouvir a palavra culto sem me arrepiar da cabeça aos pés. Abraça, né? Ontem a gente abraçou... Minha filha, mas é isso, Cristo vai libertando a gente ao ponto da gente poder ir para... Eu ia falar o lugar. Mas aquele lugar bem fechadinho, onde os homens sentam do lado, as mulheres do outro, todo mundo de véu, entendeu? Porque a gente entra e sai, acha pastagem, aí libera geral. Agora, enquanto está nesse entrecote, nesse tempo do... Esse tempo da luta, aí fica, aí pega. Adriana, tem uma coisa que eu gostaria de sugerir para essa pessoa que escreveu. Hoje de manhã a gente ouviu o Brega falando sobre o fato de que o nosso pé está no mínimo empoeirado, né? E então eu penso que a gente não tem noção do quanto Foi fino a gente... o Brega hoje, hein? Foi. Finíssimo. O quanto que a gente pode ser bênção na vida do outro irmão. A gente não tem noção disso. E tem ações tão básicas que a gente pode fazer... Tipo, já que você não gosta desse pastor, fala pro seu irmão que eu te amo, e você não gosta disso e realmente não é legal, que tal você chegar mais viu? cedo? E realmente não é legal? Viu como tá no interior? Porque... Não sei o que ela vai falar, mas ela... Eu te amo. Sim. É uma forçação de barra. Chega mais cedo no local de culto, escolhe, pelo menos assim, faz um esforço. Jejum e oração ajuda. Sabe? Para você se dar pro seu irmão e chegar, meu irmão, vou te conhecer, como é seu nome? Pronto! Porque na hora que o pastor falar, vai falar alguma coisa pro seu irmão, você chega e fala, você já treinou, aí você fala, bom te conhecer. Mas olha que coisa desagradável, tem que treinar um negócio, tem que ser espontâneo, rapaz. Mas Adriana, a gente não é espontâneo nas coisas. Eu já ia falar, na hora que o pastor começar, você abaixa a cabeça e faz quando você está orando. Não! Não, aí Adriana. Você é tão espiritual que você não precisa nem falar nada pro seu irmão. Adriana, a questão de ser espontâneo é porque a gente não sabe fazer Olha, as quando coisas o pastor certas. manda eu falar alguma coisa assim, pé, pereré, pereré, eu viro pro irmão também não se sentir coitado. Aí tem gente que até gosta. Então você não sabe quem está ao seu lado, se ele gosta ou não gosta. O meu intuito é de fazer bem a quem estiver do meu lado, mas então não me custa chegar. Agora eu falo o que está dentro do meu coração. Eu não necessariamente preciso repetir igual o papagaio que o cara está falando lá na frente. Exatamente. Tá certo? Agora, O cara é o considerando senhor aqui pastor, que essa pessoa se sente desconfortável dessas ações, a gente também é chamado a crescer naquilo que a gente é hoje. Claro. E aprender outras maneiras. A ficar mais elástico. Exatamente. Exatamente. Mas eu entendo que essa pessoa está também reclamando aí. Entendo. Quem entende, levanta a mão. Pronto. E muita gente não entende. Quem não entende o que essa pessoa está falando, levanta a mão.
legal! Pensa que eu não te vi aí de amarelinho? Levanta aí, rapaz. Levanta você mesmo. É verde, Foi o Adriana. menininho. Que verde, rapaz, tô daltônica. Você tá de amarelo ou de verde? É você, não, o de atrás. Esse pequenininho aí. Foi amarelo, não falei, rapaz? Amarelo. Não. Você entende, né, esse negócio de dar a mão. Tá bom, meu irmão. Então vai em frente, vai dando a mão para todo mundo aí, aproveita. Ok? Tem uma pergunta ali. Não falei que não entendo, não. Eu só acho o seguinte, é o respeito da pessoa do lado. É claro. Porque o problema pode ser até psíquico. A pessoa tem constrangimento, tem dificuldade, tem timidez. Isso. Ele é obrigado a falar com o outro, porque se ele não falar, ele acha que está fazendo mal para ele, porque o pastor mandou. Então, eu acho que esse respeito da pessoa humana tem que acontecer. A pessoa tem que ficar no lugar do jeito que ela quer. Ninguém tem que mandar ela fazer nada. Pronto. Perfeito. Ué, e o livre-arbítrio? Eu conheço pessoas... Irmão, tá pegando pesado. Eu conheço pessoas lá na minha região que pararam de ir em reuniões por causa disso. Porque Porque elas eram obrigadas a abraçar, dar a mão, a falar com o Agora, cara, você levantar vê a que mão, isso já fazer é um outro- essa imposição de pessoa- mão. Eu falei assim, eu não quero fazer, eu quero ficar na minha. Eu chego lá, eu sou obrigado, senão eu fico diferente, então eu não vou lá mais. Exato. Pois é, ué. Então eu entendo Mas perfeitamente eu já isso. me Isso libertei aí, desses grilhões. eu acho que nós temos que ter livre-arbítrio mesmo. Com certeza. Né? Você vai tem lá e razão. faz o que você quiser. Agora, só o que a gente está botando aqui para né, ficar um negócio mais fechado, a gente não pode também, a gente entende essas pessoas que nem vão mais a um lugar conviver por causa disso, mas isso já é um outro polo que a pessoa caiu, de super timidez, de super falta de liberdade da própria pessoa, de ir para o lugar e dizer, não, não vou dar a mão, eu não vou fazer, ou vou sentar lá atrás, ou vou me defender, ela ora de cabeça baixa, mas hoje em dia ninguém respeita mais não, a pessoa está só orando, acontece comigo o tempo inteiro. Mas então, a gente tem que ver para não cair, porque se Cristo nos libertou, a gente não tem mais problema, né? a gente não tem mais problema de dar a mão, a gente não tem mais problema de repetir, a gente pode ter o nosso gosto pessoal. Eu, por exemplo, quando eu vou pregar, eu não peço nada disso. Agora eu vou pedir, só de safadeza eu vou fazer isso, que eu não vou Olha, perder. agora eu morro de dó do meu marido. O irmão ali falou... Tem às gente vezes, muito tímida mesmo, mas meu eu não... marido tem não sei nem, não é um problema físico, Ele sua, mãe. eu não sei como é que Sudorese. chama. Sua de pingar. Quando ele fica, principalmente quando ele fica nervoso, ele está assistindo futebol, cria uma pocinha embaixo do pé e a mão onde tiver. Quando ele está no local e ele sente que vão pedir, agora pega na mão do irmão, antes disso já está uma poça embaixo da mão dele. Então ele dá um jeito de sair do lugar, ou não sei o que, ele fica no canto e já me move. Até hoje. Ele tem pavor disso, e não é por ele, porque ele pensa, a pessoa que eu vou pegar a mão vai pensar... Agora que olha eu essa tô nervoso. preocupação, onde é que fica Deus nisso tudo? Pois é, tem que ser A gente liberto. tá cultuando o cara lá na mão, preocupação que vai suar a mão do Ele outro. esquece. Ele acha que a pessoa tem nojo de ficar, porque não é agradável, Adriana, ficar pegando a mão Não, da mas pessoa o que eu tá tô deixando. dizendo é o seguinte, Aí, não é eu nada ligo, agradável. Mas quem tá pegando, ele fica pensando, a pessoa Claro. vai achar que eu tô nervoso. É isso ou que eu tô- falei. Agora, qual é o propósito? Vai falar pra ele, então. Não, qual é o propósito disso, né? A sua cabeça já saiu do... Exatamente. Você nem escuta mais a oração nem nada, porque você está preocupado aqui Qualquer dia com... Você já tá Gera pensando uma na mão ansiedade, pingando. né? Gente, agora vocês vejam bem que legal esse assunto surgir, para ver quanto tempo a gente perdeu com esse assunto. Se Com essa isso bobagem, chega né? a ser um assunto que cada um pensa e não pensa, e faz e não faz, é muito bom para a gente ver quantos problemas realmente sérios a gente tem e não resolveu. A gente não resolveu o básico de dar a mão, cara. É ou não é? Foi ótimo. E aí? Vamos lá. Queria saber o que devo fazer para servir melhor o Senhor Jesus, sem medos, hipocrisias e de todo o coração, pois reconheço a minha miséria que há dentro do meu coração. Graças a Deus que ele já começou pelo começo, reconhecendo a miséria que há dentro do coração.
eu tenho um particular aqui que eu vou falar só para vocês e vocês não espalhem, porque senão vão dizer que eu não sou nem crente. Eu acho muito difícil a gente servir a Deus. Por quê? Pensa. Raciocínio. 2 segundos. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Mas o Senhor acha que tem. Mas de verdade não tem. Porque Ele é todo poderoso. Ele não precisa da gente para nada. E geralmente quando a gente põe a mão, a gente estraga. Então, para começar a servir, você tem que realmente ter a capacidade de se ver como um imprestável. Porque se você já levantar dizendo, estou fazendo o serviço de Deus, provavelmente você vai metralhar 5, matar 4, ofender 10, para salvar 1. E é geralmente isso que a gente faz para fazer o serviço do Senhor. Servir ao Senhor é começar por onde esse rapaz, primeiro pela vontade de servir. É uma vontade aflitiva, porque a gente sente a vontade, mas não consegue fazer. Isso já é ótimo para o nosso espírito. Porque a gente tem que ser contrariado mesmo. Ficou todo mundo calado, gente. Ninguém está entendendo o que eu estou dizendo, não. Está entendendo tudo. Mas um dia vocês vão entender. Então a gente não consegue servir. Começa por aí, não consegue. E a gente tem que ver que miséria. E que o Senhor não precisa de nada nem de ninguém, entendeu? Isso tudo o Senhor faz por amor a nós. Enquanto a gente serve, a gente está se salvando. Enquanto a gente fala a mensagem, a gente está sendo abençoado. Qualquer coisa que a gente faça por Ele, Ele faz por nós. Então, essa palavra servir ao Senhor me soa um pouco estranho, porque eu nunca consegui entender como. Um dia o Senhor vai me explicar. E se alguém aqui puder me responder, eu estou falando sério agora. Oi? Não, eu mais Cristo. É só nessa. Então, para você não ser você, mas deixar o espaço para Cristo, você tem que entender que é um ser miserável. Agora, o rapaz aqui, você não leu tudo, né? Não, você pegou da minha mão. Você tomou a pergunta da minha mão. Desculpa. Porque ele diz aí... Porque muitas vezes sou como a onda do mar. Umas vezes creio, outras não. Será que mereço que Jesus me considere? O desejo é grande de servi-lo, mas Isso ele não tem dons. poder para decidir. Jesus o considera, viu? Isso. Já respondendo para você, Jesus te Ponto. considera mesmo. Isso não depende de você querer, de achar, de dar uma nota para você, para depois dizer, ó, Senhor, me considere. Ah, não, Senhor, não me considere. Jesus morreu por você. Você acha que ele estava com a cabeça onde? Quando ele estava pensando em morrer por você, você acha que ele estava considerando ou não considerando? Então não é por aí, ele considera. Justamente porque ele considera você, é que você tem que se enxergar. E você, metade que meio que se enxergou e meio que não se enxergou, né? Porque você tem que saber um ser miserável. Miserável homem que sou. Eu só faço as coisas pelo poder do Espírito Santo. Também quando você entra nessa, que só faz as coisas pelo poder do Espírito Santo, mas de todo o coração, realmente é o Espírito Santo que faz. E aí você fará maiores obras do que ele. E aí sim a gente começa a servir o Senhor, quando a gente sabe que a gente não consegue servir ao Senhor. Porque é essa linha de tensão, é uma contradição. O que a gente poderia dar a Ele? O que a gente poderia oferecer a Ele? A não ser a nossa vontade e dizer, Jesus, por favor, deixa eu fazer só uma coisinha. Ele vai dizer, tudo já está feito, agora vai. Vai e ama, e liberta, e deixa os outros à vontade como eu te deixei. Não oprima o oprimido. E aí ele vai sair falando coisas para você mesmo. Como Isaías 58, ali está o jejum. Ele falou, você não pode fazer jejum para mim, rapaz. Você está fazendo jejum para... Que tipo de jejum é esse? Vamos ler Isaías 58. Eu pensei que você estivesse com a Bíblia. Isso aqui é a Bíblia presbiteriana. Não dedura, não dedura. Alguém está com a Bíblia aí? Acharam que o Dribate não usa a Bíblia, hein? Isaías 58.
Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Começa por aí. E a casa de Jacó os seus pecados. Quais? Os meus ou os de Adão? Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia e têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. E exigis, olha, uma análisezinha de como é que a gente faz as coisas, até quem prega, até quem faz, até quem acontece, até quem... Vai destituindo o seu ser, vai destituindo e vê o que sobra realmente de Cristo ali. Se a gente não se encara, não é sincero com a nossa própria queda, com a nossa, não é com a de Adão, não. E nem a da Karine, nem a da Ana, a minha. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Aí começa coisas que mais do que a necessidade do outro, é uma necessidade sua de soltar a ligadura. Soltar as ligaduras de quem está em volta de você, seja no coração, seja na mente, seja na atitude. Solta! Não, leia meus lábios. Não tem ninguém mais devendo a nós. Não tem mais dívidas para conosco. Tudo que estavam devendo, o Senhor já me retribuiu. Ele é o meu pai, ele é o meu marido, é ele quem me paga. Não tem nada mais precioso do que o sangue de Jesus derramado por mim. Então a pergunta não é mais quem é o meu próximo. Isso até em fila de banco a gente já sabe. Próximo. Tem gente que só se toca com a fila do banco. Próximo. É o máximo de próximo que a gente consegue. A pergunta agora é quem é o meu inimigo? Não é mais, não tem razão de ser se Cristo nos libertou com essa liberdade. E nós todos vamos chegar lá, porque essa é a proposta. Então começa aqui, porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? É para mim. Se eu não quiser libertar o camarada, imagina se eu dependesse dos outros. Que quem quisesse me libertar, vamos libertar a Adriana. Rapaz, eu morreria amarradinha. Por isso, que quando a gente não faz alguma coisa, não quer abençoar, não quer ser canal de bênção para o outro, não pensemos nós que o outro não será abençoado. Porque Deus é poderoso para abençoá-lo sem nós. Nesse momento a gente pergunta, em que a gente serve? E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Quantas vezes você não foi abençoado, alguém não queria abençoar-te e não abençoou, e o Senhor levantou outro para abençoar. Não há quem impeça a mão de Deus, não há quem impeça o amor de Deus, não há quem impeça, então esse jejum é para mim. Ah, eu vou servir a Deus então como Isaías 58. Não, filhinho. Você vai se colocar na mão dele para que ele modifique o seu interior de uma vez por todas. A gente tem que entender isso. Soltes a ligadura da impiedade. Se eu soltar a ligadura da impiedade, não sobrará impiedade em mim. Em mim. Desfaças as ataduras da servidão. Quem é o carrasco quando eu ainda mantenho alguém em servidão?
Então eu deixo de ser carrasco. Eu não estou mais na página dos carrascos, estou na página dos convertidos. Você vê como é que fica, né? Eu ainda estou lembrando do livrinho, ou o quê? Você nem sabe o que eu vou falar. É um livrinho do Mickey, para crianças, que eu ensinava meus filhinhos, que era a página dos educados e a dos grosseiros. E eu falava para eles, vocês querem ficar na página do educado ou dos grosseiros? Pois é, tem a página dos carrascos e a página dos convertidos. Essa aqui é a página dos convertidos. As ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos. Não, mas a gente quer chegar perto do oprimido para dizer que ele está oprimido, porque nós somos oprimidos. Então, Deus quer que você exercite a liberação do oprimido para deixar de ser um oprimido em opressão. Se é que me entendes. E despedaces todo julgo. Se você despedaça do outro, você está despedaçando o seu primeiro. Acabou. Eu não ponho julgo em ninguém, mas também não recebo nenhum mais. Porque eu já despedacei o julgo nos outros e em mim. Não, Jesus não está brincando de liberdade, não. Quando ele liberta é para valer. E você não fica mais refém da cabeça dos outros, do pensamento dos outros, do pastor que manda dar mão, do pastor que manda dizer eu te amo, da igreja com véu, da igreja sem véu. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Quem vai repartir? Eu. Então ele está tratando de quem? De mim. E recolhas em casa os pobres desabrigados? Quem vai ter o desconforto? Eu. Não é? Pois é. E se vires o nu, cubras, e não te escondas do seu semelhante fingindo que está orando. Tirei, hein, Karine? Tirei, hein? Você sabe que eu não perco uma oportunidade. E não te escondas do teu semelhante. Por isso que Jesus também quer nos equilibrar, para a gente não cair, não precisar deixar de ir aos lugares por causa disso ou daquilo. Se eles não alcançaram essa consciência, a gente já alcançou a mim, rapaz. Então, vamos embora. Então, romperá a tua, não é a do outro. Ué, mas não tinha que ser do outro, que foi liberto, que foi coisado, que foi despedaçado, que foi negociado? Não era o outro que devia ficar livre? Não! Olha só o que ele diz. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Que impressionante! Que revelação! Pois é, não é mole não, rapaz. Isso aí é papo seríssimo. Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Quem está servindo quem? Jesus nunca parou de nos servir. Eu não conheço Deus, diz a palavra, como esse Deus que trabalha, como Deus trabalha por mim. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro. Jesus, sabe aqueles dias do Jesus? E ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. O que é fartar a alma aflita? Se não abrir para o outro, dispensa da tua alma e falar, cara, olha aqui, ó, não está falando aqui com nenhum Elias, não, rapaz. Tu está falando aqui com uma pessoa que, ó, tem isso, isso, isso e isso. Nós estamos andando junto, para conquistar juntos. O Pai é nosso. Não deixe de ouvir essa pregação do Castor Paio, hein? Onde estamos, hein? Obrigada. Fartares a alma aflita, então a luz nascerá das trevas. Você pode estar andando em treva e não precisa mais fazer diferença das suas circunstâncias. Ah, agora está tudo bem para mim. Ah, agora não está. Agora está tudo perfeito para mim. Ah, não, agora não está. Porque aquele que se sabe acompanhado pela justiça e pela glória de Deus, não faz mais diferença entre treva e luz. Porque a luz brotará nas trevas.
e você terá os seus pés iluminados pela palavra. Não importa a circunstância terrena que você esteja passando, nós contamos com aquele que é todo-poderoso. Eu vejo um monte de gente brincando de He-Man sem ter fé nenhuma. Agora, gente que acredita no Todo-Poderoso, no Filho de Deus, que derramou sangue por nós, aí é engraçado como a gente não clama por isso na vida da gente mesmo. Fica todo mundo cheio de dedos. Mas está todo mundo disposto a servir, mas não está a fim de receber de verdade o poder que Deus deu para a gente. Na hora em que Jesus disse, eu vou por eles, eu morro por eles, eu ressuscito por eles, eu liberto por eles. Nós qual é o benefício que a cruz tem trazido para a tua vida? A tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Não adianta fazer careta, não adianta armar para a minha pessoa, não adianta, porque a sua alma, a sua mente, o seu estar já é com Cristo. O resto é só circunstância que você vai direto, você passa por cima, em nome de Jesus. O Senhor te guiará continuamente, no levantar, no sentar, mas deixa Ele guiar. Fartará a tua alma até em lugares áridos. O que ele está dizendo? Ele só está dizendo aqui, se você se curar, curado está. Não importa a circunstância, não vai mais te contaminar. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam em terreno árido. Continua a ler aí. Em terreno árido, Ele fará isso por você. Mas deixa com que Ele te liberte de toda a mazela. E para isso, apresenta a mazela sem vergonha. Quando rasgou de alto a baixo aquele véu, foi para isso. Senhor, eu sou pecado. Em nome de Jesus, eu aceito a tua proposta e eu quero tudo que o Senhor tem para mim e eu quero viver nisto. O justo viverá pela fé, não é pelo que ele vê, se está treva, se está lugar árido, se não está. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações. Você sabe por quê? Porque é manancial que jorra, vai limpando tudo que está ao lado. Então pega no filho, pega no avô, pega no bisneto, vai pegando. Já falei o que tinha que falar. Adriana, a gente tem pouco tempo, em vez de continuar lendo aqui, porque nós respondemos, as pessoas que deixaram cartas aqui, a gente respondeu. Eu queria abrir para ver se alguém tem alguma pergunta, se quiser fazer alguma pergunta. A gente tem acho que uns 7, 8 minutinhos só. Alguém? Tem alguma pergunta? Ok. 5 minutos. Pensei que você tivesse 5 perguntas. Eu ia falar, não, Nani. Aí não dá. Ninguém tem pergunta? Tá todo mundo tímido. Tá tímido mesmo, Tá mas tímido. olha só. Ó, não, tem uma mão ali, tem uma mão. Tem uma mãozinha, vem Tá, aqui, uma deixa- mão. Vem gravar, por Quem favor. se veste Depois eu vermelho te- não pode ser tímido, é ou não? Não, verdade. Pois é. Adriana. Ah, tá. Você fala. Tudo bom? Já como não teve pergunta, era mais para completar o que ela estava falando sobre Que servir. bom. A gente sempre fica assim, Deus, eu quero te servir, eu quero te servir. Então olha a sua Bíblia aí em Filipenses 2, de 3 a 8. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É isso. A gente tem a mania de falar assim, Deus, eu quero te servir. E muitas vezes dentro de casa dá um péssimo testemunho.
Já pensou servir melhor o pai, a mãe, o irmão? Ah, mas meu irmão, saco, você nem sabe com quem eu vivo. E saber servir como estivesse servindo a Jesus, o seu patrão. Ah, mas meu patrão não é crente, é um demônio. Cara, se você aprender a servir o seu patrão com excelência, ele vai querer saber que Deus que você serve. Se você souber ser obediente aos pais, à mãe, à família, eles vão notar a vida diferente que você é. Se a gente segue o exemplo de Jesus em Filipenses, todo o ambiente à nossa volta muda. Servir com coração. E não com, como dizem Oséias lá, né, que misericórdia eu quero e não sacrifício. Ah, vou fazer isso por sacrifício. Deus, hoje eu tolerei o meu irmão. A palavra diz, né, suportar uns aos outros em amor. Você fala assim, ô irmão, te tolero, né? Eu te suporto. E a palavra diz, não é isso, é dar suporte, é ajudar a carregar ele na hora que ele não conseguir. É suportar a pessoa. Servir a Deus é fácil. A gente quer, muitas vezes, aquilo que aparece de visão. Ah, eu vou servir a Deus, eu preciso tocar um instrumento, estar no púlpito, atrás do microfone. E pode servir a Deus limpando as cadeiras na hora do culto e orando, Deus, quem assentar aqui, que seja cheio do teu Espírito hoje. Nós vamos ver na Bíblia que todas as pessoas, e muitos dos milagres que Jesus fez, alguém fez ali alguma coisa. Uma parceria. Deus quer isso. Ele não faz nada sem revelar aos servos e profetas. Jesus fez um milagre, mas alguém teve que dar os pães e os peixes. Jesus entrou em Jerusalém, mas alguém cedeu um animal. Alguém cedeu um lugar para poder fazer a ceia. Alguém quis servir e Jesus multiplicou muito mais. Amém. É isso mesmo. É por isso que a gente escolheu justamente o irmãozinho de Filipenses, que é Isaías 58, que diz isso. Primeiro cura, porque quando você tiver a sua cura, as coisas brotarão sem detença. Você começa a se curar, porque para você enfrentar a família, né, e para você fazer isso que está em Filipenses, como encarar o outro superior a você mesmo, como diz, muitas vezes a gente pensa que a gente tem que ficar panaca e achar que uma pessoa que é quase que mongoloide, de tão difícil, mas não é nisso que ele está falando. O que ele está falando é que você tem que considerar o outro objeto de amor até maior de Deus. Ele é um objeto de Deus, no amor de Deus. Você não precisa disfarçar a realidade e dizer, não, esse cara ficou bonzinho. Não, não é isso, não. Ele realmente é um objeto de Deus, é objeto de amor do Pai. Então, nisso, você considera ele superior. E Deus vai te dando todo o discernimento para você fazer isso dentro da sua casa, como o nosso irmão aqui nos disse. Obrigada pela sua colaboração. Adriana, nosso tempo acabou. Já? Pode. Foi? Fechou? Pode dar fechamento aí. Acabou? Uhum. Que peninha. Poxa, gente, que peninha. Alguém quer dizer alguma coisa? Você de amarelo aí, quer? Não vai falar nada pra gente hoje? Da boca dos pequeninos você vai ficar calado? Amanda. Então, gente. Oi, fala. Amanda. Amanda? Amanda Campinas. Ela escreveu pra gente. Cadê a Amanda? Amanda tá ali. Ali aonde, ela... rapaz? Levanta, Amanda. Vem dar um abraço aqui. Ó. E ela... Daqui pra baixo você tá de vermelho, não pode ser tímido, né? Tudo bom, linda? Tudo bem. Na verdade é Lu, mas... É por causa da Amanda. Tá, tudo bem. Falou, então. Eu falei pra você não me chamar, mas já que você me chamou... Não precisa a vir. timidez. Volta. Volta. Você é livre. Dá nela e volta. Não? Agora que eu tô aqui, eu gostaria de falar. Então tá bom. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês, de cada um de vocês. Ontem, quando eu me encontrei com a Dora, né, eu vou tentar não chorar, né? Parecia que eu estava me reencontrando com alguém que eu conhecia há muitos anos. Que bom. E tudo isso começou pelo Dribate. Eu assisti todos os episódios e cada um deles falou comigo de uma maneira especial. Deus tem curado a minha alma através desse programa. Graças a Deus. Que coisa boa. E no episódio 23, eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de assistir, a Adriana falou coisas muito importantes sobre a amizade, que é um processo que Deus está trabalhando na minha vida, de dependência das pessoas, de sequestrar o outro, né?
E a Adriana deu um exemplo assim fantástico sobre o circo, sobre a questão de ficar Rodando os tentando, pratos. rolando os pratos. E você não tem ideia de como Deus falou comigo através daquilo, da maneira como eu tento fazer isso. Agora você vê se pode. Deus falar com alguém com um exemplo desse de rodar prato em circo. Quer dizer, é o Espírito Santo ou não é? Eu sou a prova viva disso. Porque, às vezes, a gente faz essas coisas e não tem um exemplo tão claro para que a gente seja chamada a atenção. Então, de cada uma de vocês, eu ouvi coisas muito especiais, que Deus falou muito comigo. Cada uma. Eu queria me É como o nosso irmão aqui falou, é a parceria, porque por isso que Deus deu dons diferentes a cada um de nós. Nesse caso, a gente tem que dar as mãos mesmo, porque o reino é nosso e nós estamos contribuindo com o reino. Ela como ela, eu como eu. E assim, a gente tem que assumir isso, né? E quando eu vi a Ana hoje de manhã, né, eu me lembrei que ela fez um comentário sobre a amizade quando você falou sobre isso. E nesse mesmo episódio, quando trocou o assunto, a Cacau fez um comentário fantástico sobre a saudade de quem eu sou em determinados momentos, né, que vocês vão entender porque vocês leram. E, assim, eu queria muito agradecer a Deus pela vida de vocês. Para mim, agradecemos isso ao é um Senhor. divã. Sabe? E para nós é um milagre. Que Deus tem transformado em bênçãos a cada dia, sabe? Tem me curado através assim, ontem quando eu vi a Dora, foi assim, muito emocionante. Eu digo dela porque a gente fala mais, né, pelo Face, a gente tem mais contato. E é assim, eu falei para ela ontem, é tão bom saber que você está do lado de lá, mesmo que não esteja perto. Então, eu agradeço muito a Deus. E aí, eu queria aproveitar as frases que vocês usam, que o meu fim da picada é as pessoas não conhecerem esse programa. E o meu graças a Deus é pela vida de vocês. Você é uma graças a Deus. E, Dorinha, você também é graças a Deus. Porque essa mulher é um poço de carinho com as pessoas. Né? Ela é, assim, de a gente andar com ela na frente. Tô tirando a lama do meu pé. Você é um poço de carinho mesmo. Graças a Deus por você. E por você também que teve a paciência de nos assistir e vocês de virem aqui. Só te cortar mais um pouquinho. A Cacau não está aqui porque ela se submeteu a uma cirurgia essa semana, nós sentimos gente. muita sua falta, Cacau. Tá bom. Mandou um beijo para todo mundo. Falou que não pôde estar, mas ela mandou um beijão. Falou que o coração estava aqui. Então, que Jesus abençoe vocês todos e que a gente aprenda a ouvir a voz do Espírito em toda e qualquer ocasião e por qualquer pessoa que abrir a boca em nome de Jesus. Amém. Seja ela, fale ela como falar. Vamos prestar atenção no que Deus está dizendo para a gente, em nome de Jesus. Que vocês sejam muito abençoados e até o próximo Dribate, se Deus quiser. Troia, Paulo,